Bom, pessoal, vamos então para a nossa primeira aula aí de água fria, né? A gente vai começar pela parte teórica, né? Que a gente sempre começa, as três disciplinas, a gente tem a parte teórica, a parte prática no CAD e a parte prática no software BIM. Então a gente vai começar a teoria aqui de água fria. Não tem tanta coisa quanto na parte de esgoto, em termos da parte teórica, assim, que a gente tem. O que a gente tem mais pesado aqui na água fria é o dimensionamento. Ele é bem mais pesado do que a parte de esgoto. Mas a parte aqui de encaminhamento, que no esgoto, basicamente a gente foca no encaminhamento do esgoto, para ter ele ter uma boa qualidade, aqui não é tão complexo, né? Não tem essas questões de ângulos, não tem questão de ventilação, é bem mais simples, mas em compensação o dimensionamento dele é bem mais complexo porque a gente trabalha com tubulações em pressão aqui, tá bom? Então a gente vai iniciar aqui, vou abrir a norma aqui para vocês verem. Essa daqui é a norma de esgoto, vai estar em algum lugar aqui dessa página, tá? Eu sempre coloco na primeira aula aqui de teoria, a gente deixa a norma, a gente não vai chegar a entrar bastante nela nessa aula, mas para a seguinte já está salvas aí, tá bom? Então, NBR 5626. Esse tipo de coisa vocês têm que ter na ponta da língua, tá? Se vocês são projetistas de água fria, de esgotos, tem que ter o número da NBR na ponta da língua. Não é uma coisa que vai impactar no teu projeto, claro, mas é interessante, assim, às vezes vocês estão conversando, fazendo alguma reunião, sempre tem um curioso que pergunta qual que é a NBR e você pode demonstrar que você tem esse conhecimento, né? Que quando você não sabe também você passa um pouco de, digamos assim, um pouco de vexame. Então, essa é a norma aqui. A gente não vai entrar agora nesse momento tão específico nela, a gente vai entrar depois para não ficar até uma coisa monótona, tentar fazer a parte teórica, mas quando eu falo parte teórica, como vocês já aprenderam aí, é discutindo mesmo ali o que pode, o que não pode fazer, como que é feito, tal, sem a gente fazer efetivamente o processo, mas a gente já tem uma ideia ali, tá bom? Então a gente vai falar todas essas coisas que tem na norma e a gente vai usar bastante a norma quando chegar na parte de dimensionamento, né? Dimensionamento, a gente tem essa tabelinha aqui muito conhecida, né? Essa tabelinha que vocês vão ter na ponta da língua, que é a tabela de dimensionamento, né? Que você tem aqui um trecho que você quer dimensionar, aí você tem soma de pesos, vocês vão entender o que que é, tem a vazão, e na verdade, na maioria dos casos, você está tentando descobrir o diâmetro que você pode usar, né? Então, aí vai ter algumas coisas que você calcula, perda de carga, vai depender das peças que você usou. A gente vai aprender a usar essa tabelinha aqui, tá bom? Vai aprender a usar essa tabelinha, aplicar as fórmulas para chegar nos outros valores. E, inclusive, a gente vai pegar uma planilha aí de Excel que ela completa algumas coisas conforme a gente coloca os dados, tá? Mas isso daqui não é uma planilha inventada, é só a planilha da norma e com as coisas automatizadas para você não ter que fazer na mão, né? Mas legal, aqui só apresentando a norma para vocês, mas a gente vai discutir ela bastante mais para frente, tá? NBR 5626. Legal, então vamos começar aqui a discussão como que funciona uma instalação de água fria, para vocês entenderem o que eu chamo de teoria, na verdade é de conceitos, né? Não é aquela teoria mais chata. Então vamos dar uma olhada aqui como que funciona uma instalação de água fria. Bom, vamos começar aqui em inverso. Não vou nem comentar como que a água chega aqui na caixa d'água, mas a instalação de água fria, ela precisa ter um reservatório, tá? Ela precisa que você coloque um reservatório na tua residência. É um luxo você colocar um reservatório na tua residência, para não acabar a água, esse tipo de coisa. Não, isso é uma obrigação. A norma, ela fala que você não pode utilizar a água direto da rua. Apesar que em alguns pontos a gente utiliza, mas a norma fala que você precisa levar para um reservatório e depois utilizar, por uma questão de segurança deles, de contaminação de água. Porque imagina aqui que você, por exemplo, vamos dar um exemplo, que você tem uma torneira, alguma coisa do tipo. Torneira não vai ser um exemplo tão bom, mas você tem uma saída de água que ela tem contato com água,
que é uma água suja, né? Que é uma água, por algum motivo, que é uma água suja. Por exemplo, uma torneira de uma banheira, ela pode ficar submersa por algum motivo, né? Uma saída de água fria de uma banheira. Ela pode ficar submersa por algum motivo. E essa mistura de água, dependendo da pressão que você tiver, ela pode voltar para o sistema da rede pública, ou seja, você pode contaminar o sistema da rede pública. Isso é pouquíssimo provável, nunca vai acontecer, mas a norma foi feita para isso. Por que que nunca vai acontecer? Porque realmente a pressão aqui na rede pública em geral é alta, né? Então dificilmente você consegue contaminar a água da rede pública. Mas, teoricamente, se você tiver uma ligação direta aqui da saída com a rede pública, você conseguiria contaminar ela. Então, esse é o motivo dela exigir um reservatório. Não é para o teu conforto, não é para você ficar sem água, coisa do tipo. O motivo que ela exige um reservatório é para ter uma divisão, uma separação bem clara entre o que é rede pública e o que é a tua rede. Então, você não consegue contaminar a rede pública de nenhuma forma, tá? Mais para frente a gente vai olhar esse item aí, como que ele escreve na norma e tudo mais, mas isso é bem claro. Então, é exigido o reservatório se você está fazendo um projeto seguindo as normas e tudo mais, é exigido que você tenha um reservatório, então você joga água para esse reservatório aqui e você depois tem a distribuição na residência, tá? A gente já vai falar sobre a distribuição da residência, só vou pegar uma imagem aqui para a gente poder ter uma ideia exatamente do que eu estou falando. Deixa eu olhar a imagem aqui. Ó, então, a lógica do negócio é o seguinte: você tem a rede pública aqui, você tem uma ligação e você tem um medidor, tá? É obrigatório também ter o medidor, obviamente. Mais para frente a gente vai ver quais que são as considerações, o que precisa ter o medidor e tudo mais, né? A distância que ele tem que ser instalado aqui e essas outras questões. Então, aqui a gente tem a ligação com a rede pública, ela vem para o medidor. Aí desse medidor, ela tem que subir para a caixa d'água, então a gente tem uma subida aqui para a caixa d'água, e da caixa d'água a gente faz a distribuição aqui na casa inteira, que é o que a gente vai dar uma olhada hoje. A gente vai dar uma olhada justamente nessa distribuição, como que ela é feita, tá? Então, e depois a gente vai falar mais sobre os outros itens. Nota que aqui ele já deixou uma água da rua aqui na torneira, que é bem comum. E outra coisa aqui que vocês podem notar é que tem uma tubulação aqui, ó, na parte, tanto parte de cima da caixa aqui, não entendi direito o que ele colocou aqui na parte de baixo, mas tem uma ligação aqui que vem para a calha. O que é isso aqui? Isso aqui é o ladrão, tá? Isso aqui é o ladrão que ele vai fazer que a caixa não transborde quando a boia da caixa quebrar. Então, só para exemplificar essa imagem aqui, porque a gente vai entrar em todos esses detalhes conforme a gente for desenvolvendo o projeto e conforme a gente for desenvolvendo a teoria aqui, não só o projeto. O projeto a gente já tem que saber toda a teoria, tem que saber o que é isso. No projeto a gente vai aprender mesmo só como faz, tá? Igual a gente fez na parte de esgoto. Legal, então a gente vai discutir essa parte de distribuição aqui hoje, tá? A ideia geral então é bem isso, vocês têm que ter isso claro na mente. Rede pública, reservatório, do reservatório distribui, tem que ter uma saída do reservatório que é chamado ladrão, extravasor, né? É o nome técnico. Um extravasor, para a gente não ter a caixa d'água aqui vazando, tá? E tem a água da rua na tua residência, pode acontecer isso. Pode acontecer de você ter água na rua na tua residência, tá? Não é, na verdade, isso aqui não é tão aceito por norma, mas a gente vai entrar em detalhes disso daqui. Bom, legal. Então vamos para a distribuição, como que ela é feita, essa distribuição. Então, aqui a gente volta para a nossa imagem. A distribuição da água fria numa residência, ela é feita da seguinte forma. Você pega o reservatório aqui, em geral você tem um registro logo depois do reservatório, mas isso aqui não é a grande questão, e você percorre a tua laje com uma tubulação, em geral ela tem um diâmetro maior, que sempre vai ser ou 50 milímetros ou 32 milímetros. Você percorre a tua laje aqui em cima, o teu forro, a gente vai ver que tem maneiras diferentes de fazer. Você percorre a tua laje e quando você chega próximos aos pontos de uso, aos cômodos, né, que você tem uso de água fria, você pega e faz uma descida, tá? Então,
muita gente, assim, quem não tem contato com o projeto, imagina que tem a caixa d'água e dessa caixa d'água aqui você puxa um monte de saidinha, né? Você puxa um monte de saída para você ter o uso aqui embaixo. Ou então tem gente que pensa que você tem a caixa d'água, você desce aqui direto e aqui embaixo você faz uma divisão. Não é assim a lógica, tá? A primeira opção aqui que eu expliquei que tem pessoas que imaginam que é dessa forma. Primeiro, você não tem várias saídas na caixa d'água. A caixa d'água ela tem uma saída. Depois que você faz a saída dela aqui, varia de modelo, mas em geral é uma saída de 50 milímetros. Depois que você fez a saída, aí você vai fazer a tua distribuição. Mas para fazer essa distribuição tem uma lógica. Qual é essa lógica? Você não vai ter uma descida apenas aqui para o térreo e depois vai fazer a distribuição. Você vai ter várias descidas. Você vai ter uma descida em geral, pode ser diferente, a gente vai aprender que tem outras questões, mas em geral você tem uma descida em cada cômodo que utiliza água fria. Então, por exemplo, você vai ter uma descida por banheiro, então cada banheiro tem a sua descida, né, que a gente chama de prumada. Essa descida aqui ela é chamada de prumada. Então a gente tem a prumada do banheiro aqui nesse exemplo, a gente tem uma prumada da lavanderia e a gente tem uma prumada da cozinha, tá? Por que que a gente faz isso? Por dois motivos específicos. Primeiro, para a gente ter um controle individual de cada cômodo. Porque imagina se eu fizesse uma descida só e colocasse um registro, então significa que se um dia tiver alguma manutenção aqui na parte da casa, por exemplo, estou trocando uma pia, estou trocando a torneira de uma pia. Eu teria que desligar o banheiro, então ninguém pode tomar banho nesse momento. A troca de uma torneira é até rápida, né? Mas se esse cano aqui quebrar? Aí é uma coisa mais demorada, então não vou poder utilizar o resto da casa. Então é por isso que a gente tem um dos motivos, o primeiro, que a gente tem várias descidas. Motivo A, para a gente ter um controle individual nas casas, então nos cômodos. Então em cada descida a gente coloca esse carinha aqui, ó. O que é isso aqui? RG, registro de gaveta. Mais para frente a gente vai aprender os tipos diferentes de registro que existem, mas por enquanto só entendam que o registro de gaveta é um registro aqui que é um registro geral da prumada. Então ele fecha tanto aqui a pia quanto outros pontos de uso que tenham aqui no cômodo, né? Aqui esse FI deve ser de filtro, aqui esse registro ele fecha toda a lavanderia e esse registro ele fecha todo esse banheiro, tá? Então, um dos motivos é para a gente ter registros separados. Qual que é o outro motivo? O outro motivo é para a gente não perder pressão, tá? Porque vocês vão aprender na parte de dimensionamento que o grande desafio de você fazer um projeto bem feito de água fria, de água quente, projeto de hidráulica, é você ter a pressão adequada no ponto de uso, né? A gente vai aprender qual que é essa pressão em cada ponto e tudo mais e como fazer para evitar não ter a pressão adequada. Mas uma das coisas para você não perder pressão é você não ter centenas de aparelhos, vários aparelhos utilizando a mesma tubulação, porque a vazão naquela tubulação vai ser alta. Então você vai perder pressão, tá? Então a gente faz uma divisão das vazões em vários tubos, de maneira que a gente tem uma pressão mais controlada ali, a gente consegue não perder tanta pressão, tá bom? Então é esse o motivo B. Então, o motivo A para a gente ter controles individuais nos cômodos, para casa de manutenção, e motivo B de a gente ter várias descidas é por conta de pressão. Se a gente tiver uma descida única, um caminho único que a água pode fazer, vai ter bastante perda de pressão, tá bom? E a gente vai aprender mais para frente como que funciona isso daí. Então, legal. Então, assim, a primeira coisa quando você vai fazer um projeto e tudo mais é imaginar como que faz essas descidas aqui, tá? Em geral, esse cara aqui, como eu falei, ele é uma tubulação com diâmetro maior, então você percorre, imagina que eu quero chegar da caixa d'água até esse ponto. Se eu pegar um tubo fininho e vier daqui até aqui, olha o caminho que ele está fazendo. Quanto maior o caminho, a gente vai aprender na parte de dimensionamento, maior a perda de pressão.
tá? Então, estou até entrando em umas coisas mais específicas, mas para poder justificar essa parte de desenvolvimento do traçado, que é o tema dessa aula. Então, quanto maior o caminho, mais perda de pressão ele vai ter. Então, se eu fizer esse tubo aqui com diâmetro pequeno, né, com diâmetro normal, que a gente usa aí, ele vai ter uma queda de pressão grande. Então, o que, que eu faço? Para eu chegar nesse ponto aqui, eu vou com diâmetro maior, vou andando até aqui com diâmetro maior, e em determinado momento, quando eu já estou próximo, aí eu troco por um diâmetro mais usual, né? Um diâmetro que você vê aí de tubulação uma tubulação comum, né? De uma instalação de uma casa. Você não vê grandes diâmetros aqui na parte da pia, você vê aquele tubo mais comum que é o tubo de 3/4 que a gente fala, né? 3/4 de polegada, ou às vezes até de meia polegada, quando é algum ponto específico. Tá? Então é isso. Esse cara que é o tubo que ele é mais, que tem um diâmetro maior e que dele a gente vai fazer as derivações para as várias promadas, esse cara ele tem um nome específico. O nome dele é barrelete, tá bom? Então, em uma casa, ele é um pouco diferente do que a gente imagina, mas numa casa ele tem esse visual mais espalhado. Num prédio, ele fica mais concentrado em um ponto que você tem shaft, né? Então você tem as várias descidas ali tudo próximo e depois que elas vão fazendo as divisões, tá bom? Então esse cara aqui é o barrelete, a gente vai aprender a dimensionar ele, a gente vai aprender a dimensionar as descidas e tudo mais. Mas eu quero que vocês entendam a lógica. Essa primeira parte é justamente para vocês entenderem a lógica aqui de distribuição. Legal? Então vou mostrar algumas imagens aqui para vocês, a gente sempre mostra, né? Para vocês ir se habituando, né? Não ficar só na parte teórica. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui, ó, pesquisar barrelete. Pode parecer umas coisas meio estranhas, né? Porque não contextualizei dizendo que é um barrelete de água fria, mas a gente tem aqui mais ou menos o que eu estou falando. Aqui, ó, vamos lá. Vamos abrir essa imagem maior. Esse daqui é um barrelete de um prédio, um barrelete típico aí de um prédio. Você tem as duas caixas d'água, então você tem esse cara aqui, esse cara é o barrelete aqui, ó. É esse cara que é o barrelete. Aí no barrelete você tem as várias descidas, tá? Inclusive a de incêndio aqui, a descida de incêndio, ele tem um barrelete específico só para ele e tal. A gente não está entrando nessa parte agora que é uma coisa bem específica, mas ignorem essa parte aqui de incêndio. Vamos imaginar que a parte de água de uso aqui mesmo, né? Eu uso um prédio, por exemplo. Então, a tubulação do prédio, o barrelete é bem típico. É esse cara aqui e ele tem as várias prumadas, que aí descem shafts e tudo mais, né? Mas numa casa ele acaba sendo um pouco mais espalhado, né? Ou seja, o barrelete é aquele cano principal que vai logo depois da saída da caixa d'água e que ele é dele que parte as derivações para as várias prumadas que a gente tem, né? Vamos ver aqui outros tipos de barrelete que a gente pode ter aqui na nossa instalação. Esse daqui parece ser um real, uma coisa mais real, então eu gosto de ver também bem imagens reais de obra. Eu sempre tento ver isso daí com vocês, tá bom? Então, ó, esse daqui é um barrelete de um prédio. Ele é um tubo que ele tem mais até do que 50 milímetros, né? Porque é um prédio, pode ter aqui até 75, talvez, alguma coisa do tipo. Tem um registro geral aqui, então a caixa d'água ela está em algum lugar por aqui, ó, daqui de dentro. Pode estar, tem uma descida aqui, a caixa d'água está acima, ou a caixa d'água pode estar acima ou praticamente nesse nível aqui. Então tem um registro geral que desligaria toda a água do prédio inteiro, a água que sai da caixa d'água. Então tem um registro geral aqui com um diâmetro bem legal. E daqui você tem, ó, as saidinhas. Ó, você sai aqui com uma descida, pode ver que o diâmetro já é bem menor, né? Tem outros com diâmetro maior, mas sempre vai ser menor que o barrilhete, claro, porque o barrilhete é o cara que recebe toda a vazão, então ele precisa ter um diâmetro grande para não ter a perda de pressão, tá? Então você vê até que eles fazem até
sisteminha aqui para apoiar o barrilhete na altura certa aqui. É uma coisa pesada, tem bastante vazão mesmo. Isso aqui é bem típico de prédio. E aqui você tem as descidas e com os registros de todas essas promadas aqui, ó. Notem que tem vários registros aqui, né? Hoje em dia, com medição individualizada em apartamentos, pode ter até mais do que isso aqui, porque seriam um por apartamento e depois você faz uma subdivisão lá pelos ambientes. Mas aqui é um prédio, deve ser um prédio mais antigo, não tem medição individualizada. Provavelmente é uma descida, por exemplo, da cozinha, então ele desce num shaft ali que pega todas as cozinhas dos apartamentos e de lá você vai puxando. Igual a gente aprendeu a parte de shaft ali na parte de esgoto, a gente tem o shaft de água fria também, tá? Ou, na verdade, em geral você usa o mesmo shaft, né? Mas você tem as brumadas descendo nos shafts, tá? Mais para frente a gente vai dar uma olhada nisso daí. Mas a gente tem as brumadas descendo no shaft, ou seja, como todas as cozinhas dos apartamentos em geral, elas coincidem, então isso aqui pode ser a brumada da cozinha, passando ali no shaft da cozinha. Isso aqui pode ser a brumada do banheiro, porque depois de descer aqui ele pode subdividir, né? Depois de sair do... Subdividir não, ele pode fazer algum caminho para ajustar o ponto exato da descida da cozinha, da descida do banheiro, mas o barrilhete de prédio costuma ser assim, ó. Ele não costuma ficar andando com o barrilhete e descer nos pontos específicos. Ele faz só o espaço que o barrilhete realmente precisa, faz as saídas aqui e se tiver que fazer algum ajuste na posição para descer no lugar certo da cozinha ou do banheiro, ele faz depois que ele fez essa divisão de brumada. Até porque em prédio em geral a gente tem uma pressão maior, então eles não tem tanta essa questão. Vamos dar mais uma olhada aqui em fotos de barrilhetes, tá? Para vocês ir se acostumando com isso daqui. View Image. Aumentar essa imagem. Ó, isso aqui é mais uma foto de um barrilhete. Ó. Tem o registro geral aqui. Tá descendo aqui, provavelmente. Tá vindo da caixa d'água por algum lugar aqui que não está na imagem. Aí tem o barrilhete. E do barrilhete está saindo várias tubulações aí com diâmetro bem menor, né? Então, esse diâmetro aqui pode ser até já de 25, né, ou 3/4. Isso daqui pode ser de 50. A gente não tem a noção de escala aqui, porque não tem nenhum outro objeto aqui, a não ser o medidor. Dá um pouco de noção de escala. Então, aparentemente, é até um de 3/4 aqui que já desce. Mas o que acontece aqui? Aqui a gente tem os medidores. A gente tem os vários medidores, porque esse aqui é outro tipo de instalação. É uma instalação que ele tem a medição individualizada, ou seja, cada apartamento paga a sua água em separado, o que não é tão comum. Antigamente todo mundo pagava água junto. O pessoal lá da Sanasa, lá da empresa que fornece água, ela ia ver o uso do prédio e ia mandar uma conta só para o prédio. E o prédio ia ratear isso daí. Então não importava muito se você usava pouca água ou não, porque você ia pagar a mesma coisa. Então, hoje em dia, o mais comum é ter essa divisão aqui de prumadas, tá? De prumadas não, as divisões por apartamento. Então, cada saidinha dessa daqui do barrilhete é um apartamento. Aí depois ele subdivide nas várias prumadas que um apartamento precisa, tá bom? Em geral, hoje em dia os apartamentos são tão pequenos também, às vezes o cara pode descer praticamente com uma prumada e subdividir lá dentro do forro do apartamento, coisas do tipo. Mais para frente a gente vai entender isso daí. Tá? Legal, então aqui a gente tem uma situação diferente, não é um prédio tão grande pela quantidade de medidores aqui, né? Ou então ele pode ter outro barrilhete ali para pegar outros apartamentos. Bom, legal. Pode ser até por andar, pode ter uma divisão aí de barrilhete por andar, pode ser várias coisas, né? Nesse caso não deve ser por andar, porque um prédio com essa quantidade de apartamento por andar não é tão comum. Mas legal, eu quero que vocês entendam bem a ideia do barrilhete, tá? Vamos dar uma olhada em umas obras menores aqui. Aqui é deixa eu aumentar ela aqui para vocês verem. Ó, aqui a gente está, onde que a gente está aqui? A gente está na cobertura, tá? Isso aqui provavelmente é o espaço ali que fica a caixa d'água. E a caixa d'água, ela inclusive está acima, aqui parece ser uma saída aqui
Aqui parece ser a saída da caixa d'água. Tá vendo esse tubo aqui? A caixa d'água parece estar acima dessa plataforma. Está até escorada aqui com as madeiras, né? A caixa d'água parece estar em cima dessa madeira. Isso daqui ainda é a casa de máquinas, digamos, da caixa d'água. E essa é a laje de cobertura e ainda vai descer. Como tem uma portinha aqui, deve ser aquelas caixas d'água que não tem que a gente não tem o acesso aqui na laje, né? É aquela lá que você tem que subir na laje e você tem uma portinha de acesso por aqui. Acontece isso daí, tá? Você não tem aquele espaço para você acessar a caixa d'água por baixo. Hoje em dia está bem comum esse tipo de coisa. O acesso lateral, você tem que subir no telhado e depois você tem acesso aqui. Bom, mas vamos lá. Então, vamos tentar entender a lógica aqui. Uma casa que é um pouco mais simples, tá? Aqui, aparentemente, é a alimentação da caixa d'água. Ou pode ser o extravasor, que é um tubo de menor diâmetro. Tá? Isso aqui pode ser a alimentação da caixa d'água. Ela subiu ali. Ou esse daqui pode ser a alimentação da caixa d'água. Um provavelmente é o extravasor e o outro é a alimentação da caixa d'água. Esse daqui eu tenho a impressão que ele é o extravasor, né? O ladrão, porque parece que ele vai descer aqui por algum motivo. E esse cara aqui deve ser alimentação. Não dá pra gente só estou supondo coisas a partir do que a gente tem aqui na imagem, tá? Não é uma obra minha essa daqui. Eu gosto até de pegar obras assim, geral, para a gente ter uma noção. Mas o que eu estou mostrando para vocês hoje é o barrilhete. Então, aqui ó, é a saída da caixa d'água, que dá para perceber bem que tem a saída da caixa d'água. E depois você tem um barrilhete aqui, ó. Ele até fez muito parecido com o barrilhete de prédio. Ele fez as prumadas todas bem próximas aqui. Todas bem próximas. Então ele fez essas prumadas aqui. E provavelmente depois ele tem até subdivisões de prumadas ali embaixo. Tá? Ele fez, cada pessoa pode fazer um pouquinho diferente as coisas. Então aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pode ser que sejam todas as prumadas essa daqui. Porque sete, vamos dizer que a casa tenha 3 banheiros, por exemplo, e aí você tem a lavanderia, a cozinha, pode ter uma água fria ali para alguma torneira externa ou coisa do tipo, ou pode ter mais banheiros. Então eu acho que tem todas as prumadas aqui sim, não tem nenhuma subdivisão depois não. Então o que ele faz aqui? Ele faz o barrelete, desce a prumada e depois ele anda aqui horizontalmente em cima da laje até chegar no ponto mesmo que é o banheiro, até chegar no ponto que é a lavanderia, por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui ela desce por aqui, aí ele faz uma curva aqui para passar pertinho da parede, aí ele vem aqui, fez outra curva aqui, provavelmente ele já não desceu por aqui não, provavelmente ele continuou por aqui e desceu no lugar que é o cara que ele quer abastecer, né? Eu não gosto desse tipo de divisão aqui na resistência. Por que isso? Porque você viu que olha os diâmetros que ele está usando. Ele está usando tudo diâmetro aqui ou é de 32 ou é de 50. Não dá para ter uma noção. Pode ser que seja de 32 milímetros. Pela escala assim das coisas, né? Isso daqui é um tubo de 75, isso daqui parece ser não parece ser 50, parece ser 32 milímetros. Mas nota que ele usa vários tubos com diâmetro maior. O que eu gosto de fazer? Mas aí é uma preferência, isso aqui está perfeitamente normal, está perfeitamente dentro da técnica. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de descer com esse cara aqui, que sai da caixa d'água, e eu gosto de andar na laje e quando eu chego no ponto de descida aqui, eu pego e desço a prumada. Então eu desceria aqui com esse tubo de 50, andaria para esse lado e de vez em quando eu chegasse perto de um ponto de uso, eu desceria aqui, que é mais parecido com a nossa imagem, né? A nossa imagem vê que não tem um barrilhete daquele tipo, que ele faz a divisão aqui, né? Ele vai andando com o barrilhete. E de vez em quando, quando ele está passando próximo, ele desce aqui. É dois estilos de fazer. Eu gosto mais de fazer esse estilo para residência. Para prédio não tem jeito, você tem que sair ali e já fazer a divisão, tá bom? Mas os dois estilos são totalmente válidos. Essa imagem aqui acrescentou bastante para a gente, tá? Vamos dar mais uma olhada aqui se tem alguma coisa que contribui nessa parte de divisão aí do que a gente precisa ter. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que o barrelete ficou já bem claro, assim, a teoria, para que serve e tudo mais. Ficou bem claro para a gente ter uma noção aqui, ó.
Tem várias imagens aqui, são todas a maioria prediais, né? Aqui um prédio aparentemente maior, né? Você tem várias descidas e tudo mais. Mas é uma coisa que não tem muita complexidade. Aqui é um barrete montado aí no chão, né? Bom, legal. Então acho que deu para entender bem aí como que funciona essa distribuição a partir de barrilhete, tá? Então, legal. Isso é a primeira coisa que vocês têm que entender. Eu já vou adiantar para vocês uma coisa que a norma nem tem, porque a norma é de 98. Hoje em dia a gente tem um sistema aí novo que está entrando no mercado que chama o sistema PEX, que é esse cara aqui, ó. Eles são, em vez de a gente usar tubos, né, a gente usa tubos de PVC para fazer a nossa instalação, ele usa mangueiras. Então não tem emenda aqui, ó. Nota como ele faz a curva sem emenda, né? Então ele leva a água fria até o ponto de uso ali, leva a água quente até o ponto de uso, e em cada cômodo você tem como se fosse um quadro central ali que você tem várias saidinhas e você pega e utiliza nos pontos naquele cômodo, né? Deixa eu voltar aqui, vou digitar aqui, ó. PEX hidráulica. Então aqui tá exemplificando bem, né, o que é o ponto de uso, mas eu só queria pegar um que é o real, né, que é uma foto real. Aqui, ó. Vamos ver aqui, view image, aumentar um pouquinho a imagem, ó. Esse daqui é um sistema PEX, nota que saem umas mangueirinhas aqui, né, você tem uma prumada ali no ambiente específico e você tem um registro aqui, e você tem mangueiras que você leva até a bacia sanitária, você leva até o lavatório, leva até o chuveiro. São vários pontos de água fria. Qual que é a vantagem disso? Perda de carga é muito menor, porque as curvas elas são suaves, não são aquelas curvas 90 graus, nem 45 graus. O material também dele tem uma rugosidade muito melhor do que o PVC, então ele desliza bem, tem menos perda de carga também por conta disso. E a maior vantagem disso, pouco provável ter a parte de vazamento. Por quê? Porque a gente não tem emenda. Aonde que vaza uma tubulação de água? É na emenda. Tá? Não tem como um tubo de PVC, ele é um material, um polímero, que ele é muito forte. Não tem como vazar ali. Pode quebrar, né? Se você vai trabalhando com a furadeira e você fura, o tubo de PVC ele quebra. Esse material aqui não é PVC, tá, gente? Estou falando de uma instalação normal. Um tubo de PVC ele pode quebrar, mas vazar ele não vaza. Ele só vaza nas conexões. Bom, então o PEX ele ajuda bastante, tá? Só estou comentando porque é um novo sistema aí no mercado e vocês podem ter contato com isso daí. Vocês entendendo os conceitos aqui de hidráulica, como a gente vai ensinar e tudo mais, isso daqui para vocês é só questão de ver um projetinho e vocês vão entender qual que é a lógica de distribuição, tá? Como eu sempre explico, o importante é você ter uma base teórica legal, que o resto fica muito simples, né? Você adapta e tudo mais. Tá, aqui eu tenho uma imagem aqui daquela distribuição ali, mas não é nada que contribua bastante, só estou mostrando aqui para vocês que o tipo que eu faço é mais parecido com esse daqui, né? Que a gente não tem ali um barrilhete concentrado, a gente tem um tubo que anda na laje e de vez em quando a gente puxa uma prumada quando a gente precisa. Bom, legal. Então a gente entendeu basicamente como funciona a água fria, aqui exemplifica melhor também, né? Que a gente tem uma descida só para um banheiro, que é um banheiro só, né? Não exemplifica tão bem porque não tem a divisão de cômodos, mas a gente tem uma descida e a gente vai ter os vários pontos de uso. O que essa imagem está mostrando aqui que eu não comentei? Tá vendo que tem uma descida aqui individual no mesmo banheiro? O que é isso daqui? Válvula hidra. Vamos voltar lá na nossa imagem. A válvula hidra, que era utilizado antigamente bastante, o que é a válvula hidra? A gente tem dois tipos de vaso sanitário. Tem caixa acoplada, então vamos lá. Isso aqui é tudo teoria, é tudo conceito.
Então eu preciso passar para vocês agora, porque na parte que a gente vai fazendo o projeto, é projeto, né? Eu posso até passar algum conceito ali, mas a gente tem que tentar matar os conceitos. E para muita gente isso aqui vai ser muito trivial, né? Mas para algumas pessoas não é trivial. Então, caixa acoplada. Então, hoje em dia, as nossas bacias sanitárias, elas são dessa maneira aqui, que é o que a gente chama de caixa acoplada. Talvez vocês só tiveram contato com ela, inclusive, dependendo dos lugares que vocês morarem, né? Algumas pessoas mais jovens e tudo mais, só teve contato com esse tipo de caixa aqui. O que é isso daqui? Você reserva a água e você depois, quando você precisa usar, você aperta um botão aqui, que essa água aqui tem uma certa alturinha, então ela tem uma energia potencial aqui, ela dá a descarga. Mas nem sempre foi assim, na verdade isso aqui é mais recente, né? Antigamente a gente tinha o que a gente chama de válvula hidra. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Válvula hidra. E ainda existe, tá? Então vocês têm que entender como que funciona. Bom, com aquela imagem lá primeiro eu consigo mostrar isso para vocês. A válvula hidra é o seguinte, você não tem aquela reserva ali de água, a tua caixa d'água, a água que você vai usar na descarga continua na caixa d'água. E você tem um dispositivo aqui relativamente sofisticado que ela é capaz de armazenar uma energia potencial aqui, né, em forma de pressão de água. Então, quando você aperta aqui, sai uma água com extrema pressão e ele dá a descarga na tua bacia sanitária, tá? O que isso importa para a gente em termos da instalação hidrossanitária? Primeiro, importa quando você estiver fazendo o dimensionamento, a vazão que você usa numa caixa acoplada é imensamente menor. É ridículo comparar as duas coisas. Por isso que hoje em dia não é utilizada a válvula hidra, porque ela gasta muita água mesmo. Tá? Então, o que isso muda também aqui na lógica do negócio aqui pra gente? É o seguinte, a válvula hidra, ela precisa de uma aprumada, uma descida só para ela. Você não pode misturar uma coisa com a outra, por uma questão de pressão e tudo mais. Está vendo que tem até uma questão aqui de respiro, né, que eles chamam de saída de ar. É uma coisa mais complexa. Ela trabalha com pressão aqui, você precisa ter até uma ventilação nessa tubulação aqui. Tá? Nessa tubulação de válvula hidra você precisa ter uma ventilação. Mais para frente a gente vai aprender a fazer isso daí. Mas o que você tem que entender aqui é que você precisa de uma aprumada individual para esse cara, para a válvula hidra. Ou seja, em cada banheiro que você tiver, você vai ter a aprumada do banheiro, você vai ter um registro geral aqui do banheiro e você vai ter um registro da válvula hidra aqui em cima, normalmente eles colocam alinhado, um registro da válvula hidra aqui em cima e a própria válvula hidra aqui. Então, em um banheiro que só tem água fria, não vamos nem falar de água quente agora, um banheiro que só tem água fria e que usa válvula hidra, você tem duas descidas e você tem dois registros geral. Um que pega todo o banheiro, chuveiro, pia, tudo mais, e outro que tem só a válvula hidra. Inclusive aqui nessa imagem não tinha nem notado, ele está usando a mesma aprumada para pia, tanque, tá usando para outros cômodos, né? Claro que parece ser uma casa bem simples, né? Uma casinha bem simples mesmo, então ele exemplificou dessa forma, mas não é comum a gente fazer isso não. A gente teve uma descida, como eu expliquei, só para a parte aqui de lavanderia e tudo mais, por uma questão de pressão ali e de manutenção. Então, a gente tem dois registros de água fria num banheiro que utiliza a válvula hidra. Outra coisa que muda também é o jeito que a gente faz as ligações daqui, né? Ó, um vaso sanitário com caixa acoplada, o que a gente precisa deixar para a pessoa poder fazer a ligação? A gente precisa deixar um pontinho ali de saída, como se fosse um ponto para você colocar uma torneira, só que em vez de a torneira ele vai conectar um flexível aqui, né? Tem uma altura aqui ideal para isso, a gente vai aprender e tudo mais. Mas como que é a lógica aqui quando eu tenho caixa acoplada? Não tenho mais duas descidas, uma para a válvula hidra e outra para o resto do banheiro, eu tenho uma descida só para o banheiro. Aí eu começo a puxar meus pontos, puxei um para o chuveiro, aí andei mais um pouco aqui, puxei para o lavatório e
andei mais um pouco e puxei para a caixa aqui de descarga, mas eu abaixei até um pouquinho, porque é um ponto baixo, tá? E você deixa a saída ali para a pessoa poder fazer a conexão. Quem nunca viu, algumas pessoas isso aqui que eu vou falar é bem óbvio, essas coisas que eu estou mostrando agora. Mas para quem nunca viu a instalação disso daí, quem nunca teve contato, é interessante, porque o curso aqui eu estou bem concentrado nesse tipo de coisa, tá? Então, caixa acoplada, vamos ver o que a gente pode colocar para achar isso daí. Ponto de uso, vamos ver se isso aqui ajuda a gente. Tá, já mostrou algumas coisinhas ali já. Alguma coisa aqui já mostrou sim pra gente, tá? Deixa eu ver aqui se tem uma melhor pra gente aqui. Tá, eu acho que esse cara aqui vai mostrar bem pra gente. Então, ó, vou aumentar aqui a imagem pra gente ver. Então, como que é a caixa de descarga, como que a gente abastece ela de água fria? A gente precisa deixar uma saídinha aqui na parede, normalmente é de meia polegada, e a pessoa vai rosquear uma mangueirinha, né, que a gente chama de flexível, ele vai rosquear esse cara aqui e rosquear na caixa acoplada. Aí dali ele vai abastecer essa caixa acoplada. Então, quando você tem a válvula hidra, as ligações aqui são totalmente diferentes. E a gente vai mostrar projeto que tem e projeto que não tem. E quando você tem a caixa acoplada, é outro tipo de saída que você tem que deixar preparada ali, tá? Inclusive tem até aqui, ó, tem até umas normas aqui de qual que é a altura que você precisa deixar aquele ponto de água da caixa acoplada. Ele fala aqui, ó, 15 centímetros do centro. Eu acho pouco, eu costumo deixar até um pouco mais. 15 centímetros do centro e 20 centímetros de altura, tá? 20 centímetros de altura tá bom. O 15 centímetros eu colocaria um pouco mais, talvez, para a pessoa poder rosquear ali com facilidade, tá? Porque senão fica muito atrás da caixa, fica um pouco ruim de rosquear. Mas medidas normais, esse daqui daria para fazer a utilização tranquilamente. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir essa imagem aqui também que ela é interessante. Essa daqui já é uma válvula hidra, né? Então, a ligação dela aqui é simples. Você desce aqui e você depois tem uma ligação aqui, ó. Se você aumentar aqui, ó, tá vendo esse azulzinho aqui? Deixa eu aumentar aqui. Tá vendo esse cara azul? Esse cara azul é a válvula hidra. Ela tá descendo aqui, ela chega a uma determinada altura, tem um joelho 90 graus, né, um cotovelo 90 graus e tem um cano aqui. Esse cano aqui da válvula hidra, inclusive, é espesso, tal, ele tem 50 milímetros. A gente vai chegar numa parte de dimensionamento, vocês vão entender isso daí. Bom, legal. Então, legal. Estamos mostrando as diferenças aqui de instalação, tá? Deixa eu ver quanto tempo a gente está, porque eu vejo se a gente já entra na parte de água fria, de água quente ou não, tá? Então vou encerrar essa aula agora e na próxima aula a gente vai ver como que é a distribuição dentro dessas coisas que eu falei aqui de água fria, como que a gente soma a água quente nessa distribuição, né? Qual que é a lógica ali, tá bom? Então, distribuição de água quente na aula seguinte.